Pode, pode começar, Armindo. Ok, então começo naturalmente por cumprimentar todos. Obrigado a todos pela presença aqui na sala, mas também a todos os que estão a assistir a esta conferência através das redes sociais da CIP. Iniciamos hoje a segunda fase do projeto Sinais Vitais, que, como sabem, é desenvolvido em parceria pela CIP e pelo Marketing Futurecast Lab do ISCTE. Esta é a primeira conferência desta segunda fase, mas a oitava desde o início do projeto. Este projeto, apenas aqui um recordatório, foi criado com o objetivo de responder à necessidade de informação credível e atualizada sobre o que pensam os empresários e gestores do topo das empresas portuguesas nesta situação de exceção que, infelizmente, ainda atravessamos. Este projeto, o Projeto Sinais Vitais, beneficia do trabalho desenvolvido pelas associações associadas da CIP, junto das empresas. É por isso um trabalho prático e que se patente muito baseado no terreno e não apenas em ambientes teóricos. Tem sido, e esse trabalho junto das associações tem sido absolutamente fundamental para o processo de recolha de informação. Neste primeiro inquérito da segunda fase do projeto, procurámos avaliar alguns elementos da situação atual e saber quais são as expectativas dos empresários e gestores para o desenvolvimento da atividade das suas empresas até ao final do ano. Foi um inquérito muito participado, é com satisfação que o registramos, teve mais de 650 respostas. E, como é habitual, faremos a apresentação do estudo e, a seguir, farei um comentário e depois estaremos naturalmente disponíveis para perguntas. Mas, para já, passava a palavra ao professor Pedro Manuel Esteves, do Marketing Futurecast Lab do ISCTE, para apresentar os resultados do inquérito. Obrigado, professor Pedro Esteves, por favor. Muito obrigado. Eu agradeço e vou só compartilhar aqui assim o estudo. Peço desculpa porque isto, entretanto... Ora bem, como disse e bem, e nós agradecemos, nós, Marketing Futurecast Lab, agradecemos muito a oportunidade que a CIP nos deu para desenvolver este estudo continuado, que nesta segunda fase tem a pretensão de ser mensal. Eu dispensava-me de apresentar o contexto que já foi apresentado e muito bem apresentado por si. De qualquer das formas, aquilo que gostaria de dizer é que, de facto, este universo de empresas está bem representado, no sentido em que, para um intervalo de confiança de 95%, temos só um erro amostral de 3,8%. Foram 658 empresas que responderam. Em termos da caracterização da amostra, e eu começo por dizer exatamente, estes nossos estudos têm 3 partes principais. A primeira, vamos caracterizar a amostra, vamos mostrar quem foram as empresas que responderam. Depois, a seguir, vamos fazer mostra daquilo que foram as respostas a um conjunto de perguntas de barómetro e, finalmente, as tais expectativas, as tais perguntas específicas deste estudo que estamos a mostrar hoje. Como de costume, o setor mais representado continua a ser a indústria e a energia, logo seguido pelos outros serviços e ainda o pequeno comércio. No total, nós temos que 84% estão representados nestes 3 setores. Em termos de dimensão, temos que, de facto, 75% das empresas são ou micro ou pequenas. As grandes empresas estão representadas acima daquilo que é a amostra em termos nacionais, mas ainda bem porque constitui, de facto, uma informação muito importante para aquilo que queremos saber, que é avaliar a forma como os gestores pensam e veem a situação atual e o futuro. Bom, começando então na parte do barómetro, a primeira pergunta costuma ser, de facto, como é que as empresas e os empresários e os responsáveis de topo dessas empresas avaliam, de facto, as medidas e os programas de apoio do Estado. Continua a existir, a persistir, no fundo, que cerca de 79% desta vez considera que estão aquém ou muito aquém daquilo que seria necessário. Por outro lado, procuramos também ver em relação, e esta é outra pergunta que tem
tem continuado a ser feita, que é em termos do financiamento, como é que as empresas estão em relação a isso. E, portanto, temos que cerca de 42% já pediu, de facto, esse empréstimo, esse financiamento, 44% não pediu nem pensa vir a pedir, 14% está na dúvida. Das que já pediram financiamento bancário, a boa nova é que 75% já receberam e não receberam ainda 25% dessas. De qualquer das formas, houve aqui uma subida de 13 pontos percentuais em relação àquelas que já receberam o seu financiamento, o que também é normal, com o decorrer do tempo é normal que isso assim aconteça. Em termos de layoff e outras medidas, aquilo que nós quisemos também, perdão, em termos de layoff, o número de empresas que há um momento recorreu ao layoff representam um total de 44%. Ou seja, desde o início em que foi implementado o layoff simplificado, 44% das empresas que responderam já tinham recorrido e dessas 12% estão neste momento em layoff. 37% em layoff simplificado e 60%, digamos, aderiram pelo apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. Se fizermos aqui assim a combinação das contas, portanto, estes 12% de que ainda estão a recorrer ao layoff representam 5% do universo total de respostas e o layoff simplificado representa 2% e o apoio extraordinário 3%. De facto, quisemos ver também como é que os empresários responsáveis de topo das organizações, das empresas, encaravam, de facto, as outras medidas que foram, nomeadamente, apresentadas em agosto deste ano. E, digamos, neste momento, só 17% das empresas recorreram a esse apoio, sendo que 36% a um apoio direto imediato, de uma só vez, e outra 64% ao longo de 6 meses. Não é despiciente o ser mais ao longo de 6 meses, porque o benefício em termos financeiros é o dobro no apoio ao longo de 6 meses daquele que constitui o one shot, digamos. Por outro lado, era importante também perceber a opinião dos empresários e dos responsáveis das empresas por estas medidas que foram apresentadas em agosto. E eu começava por salientar que 32% manifestou que não tinha opinião. E não tem opinião porque, do nosso entender, não tem um conhecimento adequado em relação àquilo que foram essas medidas. De qualquer das formas, de facto, aquilo que temos aqui assim é que 42% considera que, de facto, é nada adequado ou pouco adequado. Se retirássemos estes 32% que não têm opinião e considerássemos estes 28% e estes 14%, portanto, estes 42% passariam a 62%. Ou seja, podemos dizer que 62% dos empresários considera que estas medidas não são, de facto, adequadas. Funcionamento das empresas. Aqui temos boas notícias. De facto, é muito importante que 84% das empresas estejam a trabalhar e que apenas 2% estejam encerradas à data da realização do inquérito. Vamos agora ver, em termos de barómetro também, como é que foi a evolução de alguns indicadores importantes, nomeadamente em agosto deste ano versus, ou até agosto deste ano, versus até agosto de 2019. Em termos de vendas, bom, em termos de vendas, 54% diminuíram. E destes 54%, diminuíram em média 41%. Só apenas 31% mantiveram em média aquilo que se tinha verificado em agosto do ano passado. Portanto, é um valor importante esta diminuição, não nos surpreende, mas é um registro importante para perspectivar em termos da evolução económica que pode ser esperada. Em termos também importante, e aí sim com alguma nota de positividade, é que quisemos saber se das vendas que registaram em agosto deste ano, que percentagem eram a clientes novos. E 30% destas vendas foram a clientes novos, o que significa que houve um trabalho, quer
porventura pelo seu portfólio, quer porventura pela sua forma de venda, porque não esqueçamos que houve um acesso ao digital muito forte, a questão é que, de facto, 30% das vendas de agosto foram feitas a novos clientes e, em média, para cada um desses que venderam a novos clientes, essas vendas a novos clientes representaram cerca de 15% das vendas totais, o que é já um valor significativo. Em termos de prazos de pagamento e prazo de recebimento, enfim, isto para medir ou tentar perceber como é que está a saúde financeira das empresas, nos prazos de pagamento, os empresários e os responsáveis de topo, em 72% dos casos, mantiveram. Apenas aumentaram em 19% dos casos e houve até 9% que diminuíram o prazo de pagamentos. Agora, se formos olhar em comparação deste indicador, que é importante, com o prazo de recebimento, percebemos que, no fundo, os recebimentos, o prazo, e aqui quando falamos de prazo aumentar, é digamos, prejudicial, porque se antes recebiam em 30 dias, o prazo aumentou para 40 dias ou 50 dias, significa que há um esforço financeiro das empresas e, portanto, aquilo que é importante ver é que os prazos de recebimento foram mantidos em 55% dos casos, o que é significativo e apesar de ser mais baixo do que aquele que foi o prazo de pagamento, ou seja, alguns empresários fizeram aqui um esforço financeiro para manterem os seus prazos de pagamento, apesar de terem uma redução no seu prazo de recebimentos, ou um aumento do prazo de recebimentos. Em termos de encomendas em carteira, e isto aqui sim é muito importante porque, nomeadamente em setores como o setor industrial, vive de encomendas que são feitas com relativa antecedência. E aqui assim o que tivemos é que 44% das carteiras de encomenda baixaram. O que preocupa, sobretudo se pensarmos que há setores onde esta questão não se aplica. 22% das empresas não são atingidas por esta questão de carteira de encomendas. E se assim for, significa que a carteira de encomendas diminuiu, ou seja, se retirarmos estes 22% da equação, significa que as encomendas baixaram em 58% das empresas, ou seja, mais de metade das empresas viu a sua carteira de encomendas a ser reduzida. O que é que isto significa? Significa que a médio prazo as vendas dessas empresas vão também baixar. Portanto, para além daquilo que era expectável, que já tinham a realidade que já tinha acontecido até agosto, também em termos de futuro as perspectivas não são de facto as melhores. Bom, vamos então para a última parte e a parte das expectativas em que nós quisemos aferir como é que os empresários e os responsáveis de topo viam a evolução dos principais indicadores até ao final deste ano, até final de 2020. Portanto, os últimos 4 meses, como é que eles veem isso em relação aos últimos 4 meses de 2019. Portanto, os últimos 4 meses de 2020, para eles, como é que eles veem esta perspectiva? Bom, e em termos de vendas, a perspectiva é de reduzir 61%. Portanto, têm todos a perspectiva de que em relação ao ano anterior, as suas vendas vão reduzir cerca de 61% das empresas apontaram a redução. Nós depois perguntámos por escalões e podemos afirmar que, em média, essas vendas vão diminuir cerca de 40%. 12% aumentaram, enfim, de facto houve setores, a perspectiva é de facto aumentar, porque há setores de atividade que, nomeadamente os transportes, a construção, são setores que até, em alguns casos, tiveram uma atividade acrescida. Se relacionarmos isto à atividade, enfim, com 61% a diminuírem as suas vendas até ao final do ano, de qualquer das formas perguntámos então, e em relação aos recursos humanos, aos vossos colaboradores? Bom, e 69% pretende manter os seus colaboradores ativos no mesmo número. Apenas 21% perspectiva diminuir o número de colaboradores
E aqui é justo realçar, de facto, que apesar de, em 61% dos casos, se reduzir a expectativa de receita, em 69% eles consideram e fazem um esforço de manterem os recursos humanos. Finalmente, a previsão da evolução do investimento, ou seja, como é que eles prevêem o investimento, o nível de investimento em 2021, comparativamente com 2019, comparativamente com o último ano, digamos, normal da sua atividade. Enfim, temos que 44% pensa manter, mas 39% pensa de facto reduzir e apenas 17% aumentar. 39% é um número importante, no sentido que o investimento é aquilo que representa de facto o desenvolvimento da economia. Portanto, e atenção que esse investimento a reduzir-se vai ser reduzido em cerca de 54%, menos de metade daquilo que investiram em 2019. Portanto, é um número de facto significativo. E era isto que o estudo nos trouxe e eu passava novamente a palavra, de facto, ao Dr. Armindo. Tem que ligar o microfone. Eu peço imensa desculpa, estava a falar sozinho. Muito obrigado, professor. Estava eu a dizer, eu tinha agradecido ao professor Pedro Esteves pela qualidade deste trabalho, porque temos realmente oportunidade de tirar conclusões que nos devem fazer suscitar alguma reflexão. Todos nós temos, naturalmente, uma intuição de como está a situação económica, mas este trabalho da Futurecast Lab do ISCTE permite, de facto, colocar a tónica exatamente nos pontos que na CIP mais sentimos. Queria só referir 3 aspectos. A começar pelo barómetro. A avaliação que os empresários e gestores fazem dos apoios do Estado mantém-se negativa, com 4 em cada 5 empresas a considerarem que estão aquém ou muito aquém do necessário. Este é um ponto muito objetivo. Um outro aspecto também muito objetivo é a percentagem das empresas que já pediu financiamento bancário, subiu para 42%, e 14% pensam ainda vir a pedir, indicando as dificuldades que o tecido empresarial está a sentir. Por outro lado, tal conforme o professor referiu, o layoff simplificado foi um mecanismo determinante, mas que só 17% das empresas recorreram à medida que o substitui. 62% das empresas considera que esta medida é inadequada, como, aliás, a CIP tem vindo, de resto, a alertar. Aponto também que 1/3 das empresas não tem opinião formada sobre este novo mecanismo, o que posso interpretar como resultado de deficiente informação disponível. Esta alteração criou muito ruído, como sabemos, aliás, um ruído desnecessário nesta altura, como também a CIP tem avisado. Quanto à retoma da atividade económica, parece-me óbvio que estamos a assistir a um processo de retoma da atividade e sublinho aqui o facto de ser um processo que é gradual. 84% das empresas estão em pleno funcionamento, mas 14% ainda estão parcialmente encerradas. Como na CIP temos referido, a retoma da atividade económica não tem tido o ritmo desejado e o resultado deste inquérito são muito indicadores disso. Mais de metade das empresas indicam que as vendas caíram em agosto e que a quebra é, em média, superior a 40%. Um último ponto sobre as perspectivas de futuro. Mais de metade das empresas, concretamente 56%, indicaram que as encomendas em carteira estavam no início deste mês abaixo do ano passado, com uma quebra média de 40%, o que é preocupante. E ainda que as expectativas para quase 2/3 das empresas seja de uma quebra de vendas até ao final do ano, esta de uma ordem de grandeza de 40%. 40% das empresas dizem que também vão reduzir o investimento e vão reduzi-lo a metade, o que indicia preocupação em relação ao desenvolvimento futuro da sua atividade.
mas queria naturalmente reforçar este aspecto. Apesar de uma diminuição da carteira de encomendas, apesar de uma perspectiva evidente de quebra de vendas, mesmo assim, quase 60% vai manter ou aumentar o investimento e 70% espera manter os seus recursos humanos. Eu creio que este dado é insufirmável. Quando há efetivamente uma expectativa decrescente em relação às vendas e quando se confirma uma redução das vendas e das encomendas, mesmo assim, 70% espera manter os seus recursos humanos. Isto traduz, naturalmente, um esforço considerável, especialmente se tivermos em conta que as perspectivas de negócio, de venda de produtos e serviços, são naturalmente preocupantes. Estes parecem que são conclusões muito objetivas, mas abria agora a conferência às perguntas que os senhores jornalistas entenderem realizar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não tinha a certeza se era eu que estava. Pronto. Eu gostava de saber se estes resultados integram dados relativamente ao teletrabalho, para perceber qual foi a evolução das empresas até agora, se continuam muitas em teletrabalho, se já há menos empresas em teletrabalho. E gostaria também de saber se, não está bem relacionado com os resultados do inquérito, mas se as empresas estão preparadas para implementar horários rotativos agora com a entrada em vigor do estado de contingência esta semana, sendo que ainda não há uma lei que determine como é que isso vai ser feito. Não sei se têm algum feedback sobre essas novas regras. Obrigada. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, perguntava como passava a resposta ao professor. Eu posso dar já uma resposta. De facto, nós não temos uma resposta direta sobre isso, porque não foi perguntado. Atenção que este estudo, para ser operacionalizado e para levar a que 600 e muitas empresas, quase 660, respondam, não pode ser um inquérito muito longo, porque senão as pessoas, como sabe, desistem facilmente de responder. A questão do teletrabalho é uma questão que também nos vai preocupar, mas porventura no estudo seguinte. Aqui não se consegue perspectivar isso, ou seja, nós sabemos é que 84% das empresas estão a trabalhar naturalmente. Agora, esse natural pode ser uma parte em teletrabalho. Não podemos responder. Muito obrigado, professor Pedro Esteves. Em relação à segunda questão, se as empresas estão preparadas para horários rotativos, efetivamente tem sido uma preocupação da CIP, que para além das regras no local de trabalho sobre portanto, todas as regras que são emanadas da DGS, nomeadamente o distanciamento entre postos de trabalho, para além da questão mais habitual da higienização das mãos e da partilha de espaços comuns, existe neste momento, junto das empresas associadas, uma medida que permite horários rotativos. Mas como se sabe, seguramente quem colocou esta questão, não há neste momento ainda legislação que sustente todas as áreas, nomeadamente uma questão que a CIPES tem debatido, que é quanto à remuneração de horário de trabalho em horário pós-laboral. Isto tem sido algo que tem sido muito discutido, mas até ao momento ainda não houve forma de consensualizar posições. Em
Enquanto, porventura, preparam outras questões, eu permitia-me referir um aspecto que tem a ver com a expectativa. Naturalmente que a confiança de uma economia é sempre muito baseada no otimismo dos empresários. E aquilo que começamos também a notar neste barómetro é que a confiança dos empresários está a diminuir, não obstante. Porquê? Porque naturalmente não acontecem um conjunto de medidas, um conjunto de pressupostos que era necessário para debelar este momento menos bom, não estão a acontecer. Por isso, continuam os empresários com aquela expectativa que reforço de manter os postos de trabalho, mas, como também o barómetro indica, uma diminuição muito significativa das encomendas, uma diminuição muito significativa das vendas e, por isso, uma perspectiva de final de ano francamente reduzida em termos de volume de negócios e, naturalmente, em termos de investimento. Significa que, sendo a prioridade que as empresas estão neste momento a assumir e que a CIP tem alertado para que assim seja, de preservar os postos de trabalho, é necessário que surjam no horizonte medidas rápidas que permitam alimentar esta esperança que os empresários necessitam para conseguir manter estes postos de trabalho. Olá, boa tarde. Eu creio que poderei colocar a pergunta agora, não é? Ok. Relativamente aos dados do inquérito que foram apresentados há pouco, salientou como positivo o facto de as empresas, apesar de preverem uma quebra nas vendas, estarem, sobretudo, a optar por manter ou aumentar o investimento, ao mesmo tempo que na sua maioria prevêem manter os colaboradores. Esta questão a disponibilidade para aumentar o investimento ou mantê-lo, como é que comportamento prevê e que disponibilidade prevê por parte das empresas no que diz respeito à absorção dos fundos europeus que virão, em princípio, em meados do próximo ano, um pouco mais tarde? É contar com isso que as empresas fazem estes planos de investimento? Também queria fazer uma pergunta relativamente à resposta que deu há pouco à minha colega sobre a remuneração do trabalho em horário pós-laboral, para perceber mais, com mais detalhe como é que esta questão se relaciona com o desfazamento dos horários e qual é exatamente a preocupação a que tem vindo a manifestar sobre esta matéria. E por último, relativamente às declarações mais recentes do Ministro das Finanças quanto à proposta do Governo para o salário mínimo, o Governo mantém os planos para propor um aumento equilibrado, do vosso ponto de vista, o que é que será uma proposta de aumento equilibrado no salário mínimo? Muito obrigado. Eu queria começar precisamente pela última questão sobre o salário mínimo, porque tem de facto estado na ordem do dia. Devo dizer que na CIP também vemos isto com algum constrangimento, ou seja, no momento em que toda a economia está em dificuldade, aquilo que nós temos falado é sobretudo do salário mínimo. O salário mínimo tem uma agenda própria que é naturalmente aumentar a remuneração do fator trabalho, mas aquilo que o nosso presidente António Saraiva tem referido é que, para além dessa agenda, que é a remuneração adicional do fator trabalho, é necessário preservar os postos de trabalho. E o que o Presidente da CIP tem dito é que não se percebe como é que o Governo tem insistido no aumento do salário mínimo nesta situação de crise. A CIP tem defendido a proteção do emprego. E esta proposta vem em sentido contrário, porque vem prejudicar a competitividade das empresas e a capacidade de manterem postos de trabalho. Não sabemos que dados o Governo tem para defender este aumento, porque a produtividade caiu, esse é um facto muito objetivo. Percebemos que o Governo está pressionado pelos acordos políticos que quer fazer, mas vamos esperar para ver o que apresenta em concertação social, que é a sede própria. Mas, repito,
os desempregados não têm sindicato e, portanto, não têm nenhuma voz que os defenda. E se tivesse uma voz que os defendesse, com certeza que hoje seria seguramente mais válido defender a manutenção de postos de trabalho que aumentar o salário de quem já tem postos de trabalho. Portanto, isto é para além de se o salário mínimo é baixo ou não, é para além dessa discussão. Estamos apenas a discutir se a agenda de hoje, em situação de crise, deve ser aumentar a remuneração de quem está empregado ou evitar que mais caiam em situação de desemprego ou os que estão em situação de desemprego se mantenham nessa situação. E nós, claramente, na CIP, achamos que é a segunda. Mas em termos da determinação de um valor, tendo à partida que o Governo porá um valor em cima da mesa, o que é que traduz uma ideia de equilíbrio ou de um aumento? Para nós, tudo o que tem a ver com o equilíbrio tem a ver, o salário mínimo, entendemos que deve acompanhar a produtividade. Se a produtividade não está a aumentar, não vemos que, aliás, não está a aumentar a produtividade, não está a aumentar o volume de negócios, não está a aumentar a venda, não está a aumentar as encomendas, portanto, nada disso está a aumentar, pelo contrário, como este barómetro bem diz, está tudo a ser reduzido. Por isso, eu percebo a sua questão, que é qual o valor. Terá que sempre ser um valor aceite, um valor de compromisso, porque, sob o ponto de vista prático, de natureza e de variáveis, sustentado em variáveis económicas, não existe. Não é possível, porque com uma economia há de ser, com uma produtividade há de ser, com volume de negócios há de ser, com volume de vendas há de ser, com encomendas há de ser, com investimentos há de ser, naturalmente já é um esforço grande manter os postos de trabalho. Agora, aumentar mais a remuneração do fator trabalho só pode ser entendido por fatores extra-racionalidade económica. Quanto à outra questão que me referiu, a questão do investimento. O investimento que neste momento as empresas estão a ser feitos, colocou bem a questão que é como é que é possível sustentar um investimento num cenário em que, de facto, tudo está a reduzir. Os empresários baseiam os seus negócios em expectativas. A expectativa não é mais do que uma esperança baseada em uma de três coisas. Pode ser baseado em probabilidades, pode ser baseado em pressupostos ou pode ser baseado em promessas. Ora, baseado em probabilidades, neste caso, não é de certeza. A expectativa dos empresários portugueses, neste momento, não é baseada em probabilidades, porque senão era uma expectativa negativa. Porque as probabilidades hoje, com o volume de negócios a diminuir, com as encomendas a diminuir, com as vendas também a diminuir, naturalmente que as probabilidades, ou seja, qual é o cenário provável que haja uma alteração, se nada for feito, não existe. Por isso, a expectativa neste momento dos empresários não é baseada em probabilidades. Então restam duas, pressupostos ou promessas. Pressupostos tem que haver, naturalmente, um projeto, tem que haver um plano de ação, tem que haver medidas concretas que permitam alterar a situação atual. Isso seria uma expectativa baseada em pressupostos. Ora, isso também não existe. Todas as medidas que nós já apresentámos têm sido pouco acolhidas ou apenas acolhidas em partes muito pouco substanciais. Então, para alimentar as expectativas dos empresários portugueses, hoje só existe o terceiro pilar, que são as promessas. Essas nós temos. Temos promessas que vai haver naturalmente esse esforço. Mas as promessas, quando depois não se materializam, passa a ser uma esperança apenas fundada em aparências, em miragens. E depois aí, naturalmente, essa esperança também desaparece, também morre. Portanto, o que eu estou a tentar dizer, e peço desculpa por uma resposta rápida, longa, é que as expectativas têm que ser baseadas em algo mais tangível. E até ao momento isso não foi possível. Não está a ser possível de ver junto das medidas. E eu convido todos, as senhoras e os seus jornalistas, a verem os países, as economias com os quais nós lidamos,
Espanha, França, Alemanha, estas mais diretamente. Vejam quais são os planos de ação que já estão hoje em cima da mesa, quais é que já estão hoje a ser implementados, e a nossa agenda, que infelizmente é quanto é que vai subir o salário mínimo. Estamos a falar de uma posição diametralmente diferente. E posso-vos garantir que não há nada mais confrangedor que se sentir todas estas nuvens negras no horizonte, mesmo assim procurar manter-se naturalmente os postos de trabalho, conforme já referi, e não haver de facto essa perspectiva. Tudo isso baseado, ficamos apenas na miragem desses fundos, supostos fundos que vão chegar, ao que tudo indica, no próximo ano. Tem que se perceber mais, tem que saber onde vão ser aplicados, em quê, de que forma, em que timing é que vão chegar, quais são os objetivos prioritários, quais é que são os setores que se pretende privilegiar no sentido de perceber quais é que são as áreas que o Estado considera prioritárias, porque de outra forma vemos, mais uma vez, será muita transpiração e pouca inspiração. Não sei se poderia ainda só esclarecer a questão da remuneração do trabalho em horário pós-laboral. Obrigado por me recordar, sim, obrigado. Realmente, em relação ao horário pós-laboral, como se recorda, houve um tema que para nós era muito importante, que era o banco de horas. Recorda-se seguramente dessa discussão. Durante muito tempo foi possível essa utilização e, portanto, não havia esse problema de horário que passou a haver quando se acabou com essa medida, mas sobretudo agora quando se tenta implementar horários rotativos. Se os horários rotativos forem dentro do horário normal, naturalmente que não vem nenhuma questão aí. A partir do momento em que esses horários rotativos, e por definição, têm que entrar em horários pós-laboral, ou pelo menos dentro do horário do período considerado pós-laboral, existem alguns setores de atividade, não estou a generalizar, estou a dizer que existem alguns setores de atividade onde isso simplesmente não é possível pelas negociações coletivas que estão neste momento em vigor. Portanto, carecia também de uma medida que permitisse que isto pudesse ser aplicado de forma transversal. Mas não quero apenas dizer que esta medida dos horários rotativos apenas esbarra neste aspecto legal. Há outros aspectos, digo apenas um ou dois. Um tem a ver com a logística de transportes, por exemplo. Implementar horários rotativos também implica uma logística de transportes que se adequa à mobilidade das pessoas. E a outra também, e essa é mais difícil, imagino eu, de resolver, que é na situação de apoios à família, porque naturalmente os horários rotativos também implicam alterações, refiro concretamente aqui a apoio familiar, que se não houver também essa forma de apoiar, não é possível de implementar esses horários rotativos. Portanto, aquilo que seria uma boa medida em teoria, depois esbarra com algumas dificuldades de implementação prática. Um dos elementos que o barómetro também identifica tem a ver com as encomendas, ou seja, não estamos a falar apenas em vendas instantâneas, vendas no presente momento, e este elemento também é um elemento, de alguma forma, implica algum cuidado, alguma preocupação, que tem a ver com as encomendas. As encomendas, como sabem, algumas da indústria que respondeu a este inquérito, tem ciclos de encomendas longos, 30 dias, 60 dias, 90 dias ou mais. Significa que uma diminuição de encomendas para ciclos longos, se estivermos a pensar num ciclo, por exemplo, de 90 dias, significa que os próximos 90 dias, ou seja, os próximos 3 meses, estão comprometidos. Ou seja, mesmo que amanhã comecem a chegar encomendas, só irão refletir-se daqui a 90 dias, daqui a 3 meses. Portanto, é preciso, de facto, ter também este elemento
o barómetro também, o questionário bem identifica, mais uma vez, de facto, o privilégio desta análise cuidada do ISCTE, porque não estamos apenas a falar das vendas do momento, mas sim das encomendas que naturalmente se irão traduzir em encomendas futuras. Vejo aqui uma questão no chat que tem a ver com que tipo de propostas antecipamos, a CIP antecipa para o próximo Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado para 2021, naturalmente, vai ser determinante para o ritmo a que se vai processar a recuperação, a recuperação da crise económica, que é, naturalmente, como todos têm presente, é mais profunda do que a memória em Portugal. Pelas opções que forem tomadas, naturalmente dependerá não só a sobrevivência de muitas empresas e naturalmente a sua capacidade de preservar emprego e de impulsionar o relacionamento da economia, mas também o pleno aproveitamento das oportunidades abertas pelo Plano de Recuperação Europeu, que há bocado referíamos. Por isso, para que esse Plano de Recuperação Europeu seja efetivo, para que Portugal possa sair desta crise fortalecido e apto a vencer os grandes desafios do fundo que temos pela frente, este orçamento vai ser absolutamente essencial. Por isso é muito importante que este orçamento seja claro, sobretudo que seja claro. Necessitamos de medidas temporárias de caráter excepcional para apoiar a tesouraria das empresas, mas precisamos de medidas permanentes dirigidas ao enorme esforço de investimento privado e público que essa recuperação vai exigir. Necessitamos de apoios à aposta na qualificação dos recursos humanos e a um ambiente de negócios mais favorável à atividade empresarial. Quase que se pode dizer que isto é sempre transversal a todos os anos. Este ano tem, naturalmente, esta urgência. Se nós não criarmos um ambiente favorável à criação de negócios, significa que o investimento vai se reduzir. E se o investimento se reduzir, é muito difícil, ou será ainda mais difícil, sairmos da situação em que nos encontramos. Portanto, não carecemos para este Orçamento de Estado apenas de paliativos, carecemos de planos bem estruturados que permitam um ambiente muito favorável à atividade das empresas. E mais uma vez, referimos, como o nosso Presidente António Saraiva tem referido, a enorme carga fiscal que incide sobre as empresas. Não apenas a carga fiscal, mas também a parafiscal. Estamos a falar de todas as tributações autónomas, não nos estamos a referir apenas às taxas nominais, estamos a referir a todas as tributações autónomas que incidem sobre a atividade da empresa e, naturalmente, ao ambiente favorável. Quando dizemos ambiente favorável, vai desde os custos de energia, como temos também referido, à questão da liquidez, à questão dos capitais alheios, capitais bancários, que possam chegar à empresa, conforme também o nosso Presidente António Saraiva tem referido. Mas queria dizer que na próxima quarta-feira a CIP apresentará as suas propostas para o Orçamento de Estado para o próximo ano. Portanto, eu estou voluntariamente a não ser muito concreto, porque essas medidas serão apresentadas, e aproveito já para convidar as senhoras e os senhores jornalistas para esse momento, que será na próxima quarta-feira, as propostas concretas da CIP para o Orçamento de Estado para o próximo ano. Não sei se tem mais alguma questão que possamos tentar complementar em termos de resposta àquilo que já foi apresentado no barómetro.
Estávamos só aqui a ver se aqui no chat aqui há alguma questão. Não existindo nenhuma outra questão, naturalmente resta-me agradecer, cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos, uma vez mais congratular o Futurecast Lab do ISPE, aqui na pessoa do professor Pedro Esteves, e agradecer a todos a vossa presença e convidar, como já referi, para na próxima quarta-feira fazermos a apresentação das medidas para o Orçamento de Estado, o Orçamento Geral de Estado para o próximo ano. Agradeço a todos, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.